Anteriormente, em Relato de Parto. Eu quero tudo dentro do meu controle. Eu tinha espermatozoides lentos. Nunca que eu teria um parto normal. Eu nasci de normal e a Gleice nasceu de cesárea. Deu desespero, porque eu pensei, se eu desidratar aqui, acabou, já era. E isso foi uma das coisas que começou a mexer com a gente, né? Eu não veria o Kalel nascer. Gleice falou que queria uma experiência real com Deus no parto. E aí eu comecei a pensar que de repente eu iria conseguir ter um parto normal. Porém, após 12 horas de iniciar as minhas contrações, não tive nenhuma dilatação. Kalel entrou em sofrimento fetal e eu fui encaminhada para o centro cirúrgico para fazer a cesárea. Quer saber o que aconteceu? Fica até o final desse vídeo. Olá, eu sou Isaac Câmara. E eu sou Gleice Câmara. E Esse é o canal do Casal Mais Leve. Nós. se você não assistiu o vídeo anterior, eu já te sugiro que pare agora e clique aqui em cima para assistir. Bom, estando decidida a ter o parto, eu comecei a estudar sobre isso, comecei a procurar uma doula e depois eu vou falar um pouquinho sobre ela, mas que me ajudou bastante. E vi muitos vídeos em que tudo dava certo, né? Eu não queria assistir vídeos que fossem me desencorajar. Tivemos amigos que estavam em trabalho de parto nesse período também, que tudo deu certo, amigos, Sim. parentes, e que contaram as experiências, então tava tudo ótimo, né? E aí eu comecei a pensar isso, né? Eu iria ficar em casa até entrar em stage de dilatação e depois a gente iria para maternidade e lá terminaria de dilatar e eu teria o parto e seria um parto rápido, sem dor. alguma. Alice, acorde, por favor, Alice! E aí, no dia 5 de novembro, eu comecei um propósito de oração. E esse propósito era por dois motivos. Para que realmente fosse uma experiência com Deus, né? O momento do parto. E o segundo motivo é porque o Isaac tinha uma prova para o domingo, o dia 12, que seria a data provável de parto. Essa era uma prova muito importante para o Isaac, inclusive para ele se manter no emprego que ele estava naquele momento. Então eu comecei a ficar um pouco aflita. E aí na sexta-feira, no dia 10, a gente precisava fazer uma ultrassonografia. A última, né? Quando a gente chegou lá, o médico deixou a gente um pouquinho assustado. Ele fez um semblante o tempo todo muito sério. E ele era o mesmo médico que fazia as outras ultras. A gente achou que tinha alguma coisa realmente esquisita. A nossa ultra era feita semanal porque o Kalel não estava ganhando muito peso. Ele não quis se comprometer, mas falou, olha, eu acho que vocês deveriam fazer contato com a obstetra. Ele não tá ganhando muito peso. Talvez seja o caso, mas ela que tem que decidir de interromper aqui agora e já induzir o parto, né? A gente estava numa maternidade numa cidade diferente da que a gente mora. Caramba, e agora? A gente não estava preparado para isso, a gente estava esperando que o bebê fosse nascer domingo. Cabeça a mil e ligando para a obstetra e conversando com a doula também para ver a opinião dela. E eu já comecei a chorar, né? Comecei a ficar nervosa, Isaac teve que pegar as rédeas da situação, porque assim, saiu tudo do meu controle. Tudo que eu tinha imaginado tinha ido por água abaixo. Eu nem estudei sobre indução, porque eu imaginava, não, isso não vai acontecer comigo, porque a indução é muito dolorosa. Sabe quando você estuda para uma prova e cai aquela questão que você justamente não estudou? Eu já entrei em parafuso, né? Falei, vamos voltar em casa, pegar tudo que tiver que pegar, comer e tal, e voltar com mais calma, com mais tranquilidade, enquanto isso, falando com todo mundo. E a médica realmente entendeu que deveria ser o caso de fazer a indução, internar. Ela também sugeriu, Gleice, se você quiser fazer a cesárea, a gente marca pra hoje, hoje à tarde. Eu mesma que né? te atendo agora e já Ela faço a falou cesárea. que faria minha cesárea e tal. Então, assim, já veio de novo aquela vontade, nossa, vai ser mais fácil a cesárea. Porque, assim, eu já tava sendo o parto normal antes, eu já tava com medo, agora que falou na indução, aí foi que o bicho pegou. Pra quem não sabe, em indução você vai usar medicações, né, pra induzir o trabalho de parto, né, não naturalmente com os próprios hormônios da mulher. É feito com comprimidos e também pode ser feito com a ocitocina, mas no protocolo o ideal é começar com os comprimidos. Apesar do bebê estar com
restrição de crescimento, a médica falou, ainda dá para induzir. Esse parto ele tinha que ser, não poderia ficar para outra semana, né? Porque realmente ele, acredito que o bebê não estava recebendo os nutrientes suficientes. Tinha que pensar tudo muito rápido. Depois que a gente conversou com a médica, mandamos mensagem para nossa doula. Quando a gente contratou a doula, ela tinha 3 gestantes para Novembro, pro mês inteiro. Existe o risco de 2 entrarem em trabalho de parto no mesmo dia e você não conseguir acompanhar? Aí ela falou, olha, isso nunca aconteceu. Porém, se isso acontecer, eu tenho alguém de confiança que vai assumir um dos partos. Eu fiquei, assim, um pouquinho preocupada, porque eu queria que fosse com ela, porque era com quem eu conhecia. Mas era uma coisa muito difícil de acontecer, porque cada um era para um dia diferente. Só que quando eu falei com ela, ela já estava na cesárea de uma dessas gestantes. E aí ela falou que ia atender ela e depois ia voltar para ficar comigo. E me encorajou. Faz a indução, sim, vai dar tudo certo. Não é tão mais doloroso do que o parto sem a indução. Isso me ajudou a decidir, né? Além de muita oração e ver aquilo no meu coração. Não, isso é só mais uma prova que eu tenho que passar para fortalecer a minha fé. Então, mesmo com indução, vamos embora. Aí a gente chegou no hospital para fazer aquele processo de internação. Tinha que passar por alguns exames. A gente chegou 2 horas da tarde. E a Gleice só foi internar 10 da noite. Apesar da maternidade a gente já ter falado muito bem, a gente ter gostado muito, mas esse início foi meio complexo. Não por culpa da maternidade mesmo, mas todo mundo resolveu nascer nesse fim de semana. Depois que eu fiz a cardiotocografia, né, que é escutar o coração do bebê, vai ter uma fotinho aí pra mostrar, fui encaminhada pra área onde ficam as gestantes, né? Isaac ficou lá fora. Eu fiquei num lugar onde eu ficava vendo todas as mulheres gritando. E aquilo foi me apavorando. Eu me mantive, pela graça de Deus, muito tranquilo durante todo esse processo. Desde o resultado do exame, até a hora que o Kalel estava nos nossos braços, consegui manter uma tranquilidade além do normal, da calma que eu costumo ter. Todo mundo achava que ele ia desmaiar. Mas nesse momento específico, ali, onde ela estava ali com as gestantes, e que as mulheres estavam gritando, e que, sinceramente, parecia que elas iam morrer. Me deu um pânico, um desespero muito grande, mas eu tive que ficar ali fazendo cara de paisagem para dar força pra Gleice, de que estava tudo certo. E eu sem entender, gente, por que essas pessoas estão quase morrendo? Será que essa dor é tão insuportável assim? Inclusive, teve mulheres ali que já tinham passado por parto, tinha uma que estava na 3ª gestação, e ela não aguentou ficar lá dentro de tão desesperador que estava o grito da galera. Foi um dia de superlotação de gestante. E eu perguntando, cadê o quarto? E cadê o quarto? Não tem vaga ainda, e não tinha vaga pra subir. E aí eu fiquei, sei lá, de 5 horas, 6 horas da tarde, até as 10 sentada na cadeira, esperando a liberação do apartamento pra subir. Vi as mulheres fazendo filas pra usar o chuveiro, porque a água quente, ela dá uma aliviada nessas contrações. E aquilo tudo ia só me desesperando. Comecei a pensar, o que eu tô fazendo? E aí minha médica ligou pras técnicas e perguntou, Gleice, tá aí? Fala pra ela que se ela quiser, a gente pode marcar cesárea. Olha a tentação batendo no coração de novo. Aí eu, meu Deus, o que eu faço? Eu já mandei mensagem pra minha doula dizendo que achava que eu ia desistir e que eu ia pra cesárea mesmo, que eu não aguentava, que toda a minha energia já tinha acabado ali. Se eu começasse contração, se eu começasse a entrar em trabalho de parto, eu não teria mais forças pra ter um parto. O emocional ficou totalmente abalado, assim, já me desestruturei ali só naquele início. A enfermeira perguntou, você vai querer fazer a indução? E eu falei que não sabia, que eu já estava esgotada e que eu achava que eu não ia aguentar e que eu talvez fosse pra cesárea. Ela, tá, então você quando chegar no quarto, depois a gente vai te visitar e você vai dizer se a gente começa a indução. Aí eu, tá, então me dá um tempinho pra eu pensar. Nós chegamos no quarto, achamos muito aconchegante, ficamos felizes, deu uma sensação de paz. Eu comecei até a ficar um pouquinho envergonhada pelo meu desespero, né? Porque assim, eu tinha um banheiro só pra mim ali, pra usar o quarto ali, bem confortável, enquanto as outras pessoas às vezes estavam tumultuadas lá embaixo. Eu comecei a pensar, né, e ser grata pelo que Deus estava me proporcionando. Aí fui me acalmando, aí a gente conversou sobre a indução. A doula falou que ia tentar passar pra conversar com a gente. Eu falei com a Gleice, vamos começar o processo de indução e a gente conversa com ela depois, atrapalhar não vai, né? Porém, ainda com bastante medo, bastante angústia. Pra quem não sabe, o comprimido ele não é via oral, ele é direto no colo uterino e pode usar até 4 comprimidos, né? Sim. Num espaço de tempo. O primeiro foi ali de noite. Nisso a doula veio conversar com a gente, ficou até mais de meia-noite conversando, acalmando, tranquilizando, repetindo tudo o que a gente já sabia dos benefícios de um parto e somados com todo o carinho, com todo o jeito de
de lidar, toda a experiência que ela tinha, né? É muito diferente você saber e ter outra pessoa que sabe para estar junto com você. Por isso a importância de ter uma doula, de ter uma pessoa para ajudar nesse momento. Porque o nosso psicológico, né, às vezes pode ir para o espaço. Assim como eu tive também o Isaac, que foi quase uma doula para mim. E a gente vai explicar o porquê. A minha doula, assim, foi bem especial. E muitas vezes quando ela estava presente, estava sem forças, eu olhava para ela e ela explicando o que tinha que fazer. Isso já dava um gás extra, né? Porém, a Gleice, sem me contar, ainda estava com aquela coisa na cabeça. E a prova? E como é que vai ser? E quando é que o neném vai nascer? E se ele vier só domingo? E se ele vier sábado à noite e o Isaac estiver destruído para ter que ir para outro município longe fazer uma prova? Eu estava, na verdade, agoniada e me sentindo culpada. Porque eu pensei, o Isaac vai perder a prova por causa de mim. Mas eu continuei em oração para que ele nascesse logo cedo, logo de manhã. Só que assim, vinham fazer o toque e não tinha nada de dilatação. O que aconteceu? Logo no primeiro comprimido de indução, ele já encaixou. Logo na sexta mesmo, de madrugada, ele já encaixou a cabeça no lugar certo. Ainda precisava o colo ficar amolecido e a dilatação. No dia seguinte, continuou havendo processo, teve mais 2 vezes comprimido durante o dia. Na segunda vez, o colo já estava bem macio, né? Mas ainda não tinha nada Mas de ainda dilatação. não tinha dilatação. Por volta de umas 10 horas da manhã, a Gleice já tinha começado as contrações, já começou a sentir ali os princípios das dores. E sempre vindo aquilo na cabeça, os princípios das dores. E sempre vindo aquilo na cabeça, caramba, não vai dar tempo, o Isaac vai perder a prova. Eu recebi uma mensagem num grupo do WhatsApp dizendo que a prova tinha sido adiada para o domingo seguinte. Fazendo provas aí de concurso a vida inteira, eu nunca tinha visto isso acontecer. E eu fiquei muito feliz, assim, porque apesar de que eu tinha certeza de não perder o parto e nem deixar a Gleice sozinha, essa era a minha prioridade, eu fiquei grato porque eu vi mais uma vez a mão de Deus falando assim, fica tranquilo, eu tô cuidando de tudo. Pra mim foi uma baita de uma resposta, porque assim, não foi só uma resposta de que, ele vai conseguir fazer a prova outro dia. Foi uma resposta de que Deus atendeu as minhas orações. Com isso, eu consegui dar uma relaxada, foi uma coisa assim, como se eu tirasse um piano das costas. Eu comecei a pensar, aconteça o que acontecer, Deus vai guiar tudo aqui. As contrações começaram por volta de 5 da manhã, né? Uhum. Ainda leves, amenas, Sim. com um espaço grande, então dava tempo de respirar, de ficar feliz. Eu lembro que quando começou, né, dava assim, é isso a contração? De boa. Tranquilo, pô. Dava aí chegou comida, eu comia, vinha a contração, passou, tá bom, tranquilo. Com o passar do dia foi dando uma apertada, tava com um aplicativo de contração, cada contração que tinha eu apertava pra ver, aí tava de 20 em 20, depois foi ficando de 10 em 10, aí quando chegou de 5 em 5... O negócio começou a ficar complicado. Começou a apertar. Eu sabia que podia piorar, mas não sabia que piorava tanto. Isso não é para assustar você Não. que está gestante ou que está pensando em ter parto, mas é uma característica, uma condição. O que a doula falou que ecoava na minha cabeça o tempo todo, não tem como uma gestante desmaiar e nem morrer num trabalho de parto. Em condições normais, né? Não vai morrer por causa da dor que está sentindo, não vai desmaiar por causa da dor que está sentindo, porque é um processo natural. Então tudo que acontecia com a Gleice diferente, eu não me apavorava, eu não entrava em pânico. Tá longa, hein? Não, já acabou. Passou? Foi só um chute. Quando foi começando a piorar e ela achava que não ia aguentar mais, que não ia suportar mais, eu tinha certeza que ela ia. Só que eu não podia dizer pra ela que eu sabia que ia piorar infinitamente mais. Mas aí o que aconteceu? A gente conversou com a doula de manhã e ela falou que a outra gestante entrou em trabalho de parto, já estava num trabalho de parto avançado. Ou seja, as 3 dela tinham entrado, a primeira fez a cesárea no dia antes, a segunda entrou em trabalho de parto depois, evoluiu muito rápido, já estava num período mais avançado que eu. E tinha eu que não tinha nem começado a dilatar ainda. Como o parto da outra gestante era no mesmo local, ela ficava indo numa sala e na outra, mas ela ficava mais com a outra porque a outra gestante já estava num período mais avançado. A enfermeira vinha fazer o toque e nada da dilatação aumentar. Isso já foi me dando, né? Já fui ficando um pouquinho preocupada. E aí o hospital, por estar muito cheio, elas não vinham com tanta frequência. Então, o tempo todo éramos só nós 2. No terceiro comprimido foi que o negócio começou a ficar
tenso, né? Começou a acelerar muito a dor, e a Gleice, ela teve um momento que ela não queria sair da cama. Era como se, de uma contração pra outra, ela não conseguisse relaxar. É o espaço que você tem ali do respiro, e ela não conseguia. Ela, inclusive, achava que não estava parando mais de ter contração, que ela estava contínua. Não, amor, tá tendo os espaços, e dava pra eu perceber de fora. Mas ela estava tão angustiada que não percebia. Falavam assim, daqui a pouco você vai ficar com vontade de bater nele. Nem por um momento eu achei que isso não iria aconteceu. acontecer. Pelo menos você não, não me falou. Na verdade, o que eu senti o tempo todo foi muita segurança e muita gratidão, porque o Isaac estava o tempo todo ali comigo. Como a gente fica com as emoções meio abaladas, eu ficava pensando como é que outras mães às vezes ficam sozinhas, né, em um trabalho de parto, não fica com nenhuma companhia, ou com um companheiro, ou com a mãe, ou com alguém, né? Pra mim foi essencial isso aí, pra eu conseguir ter forças. Às vezes dava desespero de não saber o que fazer, eu falava, Isaac, chama alguém porque já tá nascendo, e ele sabia que não tava, não, calma, tal, e eu tinha aquela confiança nele ali pra conseguir, né, voltar. E nisso eu tinha que meio que ficar enrolando ela, porque a doula não chegava de jeito nenhum, porque o outro parto ainda estava acontecendo desde a madrugada de sexta-feira e rolou até o final do dia também. Eu tentando convencer a Gleice de sair da cama, porque ela tava com dor, porque eu sabia que a água, o chuveiro, o barulho da água quente, a bola de pilates pra sentar e fazer aquele movimento iria ajudar. No início eu queria comprar a banheira e falaram assim, não, porque a maternidade dá essa opção, né, da gente pagar uma taxa e ter a banheira. Espera pra ver se é isso que você vai querer mesmo, porque nem todo mundo gosta de usar a banheira. E realmente, no trabalho de parto eu não queria saber de nada, eu queria ficar ali na cama. Isaac ficou dando a opção de ir pro chuveiro, eu não quero, tal, até que veio a enfermeira e falou, vai pro chuveiro, vai aliviar muito. Aí fui pro chuveiro, fiquei sentada na bola. Ali foram umas 3 horas sentada no chuveiro, né? E a música, a gente fez uma playlist no Spotify, 13 horas de música. Se a gente usou 20 minutos, foi muito. Alguns momentos foi legal, tocava uma música, assim, eu chorava junto com a música. E daqui a pouco eu já não queria mais ouvir música, assim, a gente não sabe o que a gente vai... Eu levei uma lancheira de comida, eu não quis comer nada. Comida, assim, logo no início da manhã, mas depois não tinha mais vontade de comer nada, fiquei super enjoada. E aí vinha alguém, não tinha nada de dilatação. E eu pensava, gente, se não dilatou até agora, não vai dilatar mais. E a dor só ia piorando. Pra quem nunca passou por um trabalho de parto, as contrações elas vêm em ondas. Dá aquela dor forte e daqui a pouco alivia. Nesse momento que eu tava no banheiro, que eu ia passar pra cama, já era o tempo muito curto de uma contração para outra. Então, às vezes, ficava 1 minuto ali de respiro. Eu começava a orar, meu Deus, me dá um tempinho, 5 minutinhos para respirar, me dá mais 5 minutinhos. Aí, Isaac, mas se você ficar pedindo a Deus para demorar para vir as contrações, vai demorar mais ainda o parto. Eu não tô nem aí, eu quero descansar, preciso de um tempo. Óbvio que por trabalhar com o que a gente trabalha, a gente já sabe, a gente sempre sabe, mas eu percebi na prática o poder da respiração. Como a respiração é extremamente importante. Nos momentos que a Gleice conseguia fazer as respirações, e aí toda hora eu tinha que estar lembrando. Por favor, respira fundo. Respira. Eu tô respirando. Respira. Porque ela sabia mais até do que eu, mas como ela estava com aquela dor, aquela agonia, ela às vezes não lembrava. E aí quando ela não lembrava de respirar, parece que a dor ela ficava mais forte quando as contrações vinham. Bem insuportável. E isso era nítido pra mim que estava de fora. Eu conseguia perceber o certo desespero quando vinha a contração, quando ela não estava respirando certinho. E aí eu comecei a fazer todo esse processo de respiração com ela, ali pelas últimas 3, 4 horas de trabalho de parto, pelo menos. Respira. Foi respirando, inspira pelo nariz, puxa, vai, solta. E isso aliviava bastante, né? Era nítido. Sim, para quem vai passar por um trabalho de parto, né, é importante já começar a fazer isso antes do dia do parto, porque você já tem que estar familiarizado com as respirações, né, às vezes fazer meditação. A maternidade é uma maternidade católica, né, dá pra ver pelo nome, é Nossa Senhora da Conceição, e tinha uma cruz assim na parede. Eu lembro que toda hora eu olhava para aquela cruz, né, a cruz de Cristo, eu ficava imaginando o sofrimento que Jesus teve, né, na cruz para nos salvar. E eu ficava pensando, eu não tô aguentando isso aqui, Jesus sofreu milhões de vezes mais, com certeza ele vai me dar força para eu conseguir também trazer o meu filho ao mundo. A
apesar de que a mulher está passando por muita dor nesse momento, por isso é importante que a pessoa ou as pessoas que estejam com ela estejam bem lúcidas. Até porque, assim, o parto, ele vem com uma dor que traz vida no final. Não é uma dor que vai trazer morte, não é uma dor que vai trazer sofrimento, é uma dor para trazer uma vida ao mundo. Na hora a mulher não vai conseguir pensar nisso, porque tá com muita dor, mas aí ficar ali conversando, falando é muito importante. Naquele momento ali, eu conseguia tirar o foco da minha dor e pensar em Jesus. Isso me ajudava bastante. Eu estava sempre olhando para aquela cruz para lembrar disso. E também uma outra coisa que eu fazia era pedir os 5 minutinhos. Eu continuava pedindo. Senhor, já foi muitas contrações uma atrás da outra. Agora me dá 5 minutinhos para respirar. E às vezes realmente ele dava, eu conseguia respirar. Mas já estava assim, chegando no limite. E eu comecei a pedir. Eu falei, Isaac, não dá mais. Vamos pra cesárea. Gente, vocês acham que a gente vai terminar essa história hoje? Não, não vai dar tempo. E a gente ainda tem muita coisa para contar. Então a gente vai ter que te convidar para participar da parte 3 desse vídeo, que é a parte final, prometo. Tchau. Tchau.